os primeiros três. Os primeiros três, por que os primeiros três? Os valentes de Davi ficaram conhecidos como os poderosos de Davi. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele e ajuntaram-se a ele todos os homens. Diga comigo, ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles. Havia com ele uns 400 homens. Esses homens estavam debaixo da liderança de Saul. Eles chegaram à caverna de Adulão, como nós lemos, né? Homens que estavam em dificuldades, endividados e os amargurados de espírito. Ali não tinha ninguém bem, nenhum deles estavam bem, todos derrotados, como a liderança de Saul, porque é o que falamos recentemente. Se tem uma coisa que você tem que estar muito atento, debaixo de que liderança e a quem você está liderando, porque se você não lidera, você não vence, quem está debaixo da sua liderança não vence. Isso não é uma regra, mas é o que acontece na maioria das vezes. E também debaixo de qual liderança você está. Isso é um fator, mas não é pregação para hoje, que falamos sobre isso recentemente. Diga comigo, Adulão significa lugar de refúgio. Diga esconderijo, justiça do povo. Os marginalizados foram para o lugar onde Davi se refugiou para fugir, né, de Saul. Em Adulão, nesse lugar, aconteceu a reconciliação de toda a família, né, de Davi, por exemplo, que, se vocês se lembrarem ali no desafio com Golias e mesmo na unção de Davi, houve uma discriminação muito séria familiar. E foi acolhimento de gente sem futuro. Diga comigo, lugar de acolhimento de gente sem futuro. Então eram pessoas que estavam ali em sérios problemas, dificuldades. Onde parecia ser o fim, foi o começo de um novo tempo. Aquele lugar que parecia ser o fim, foi o começo de um novo tempo, lugar de refúgio, diga comigo, de recomeço. Preste bastante atenção que eu não estou te contando historinha não, tá? Grave isso que eu não estou te contando historinha, e é o que eu sempre digo. Querido, você pode fazer o que você quiser. Se a palavra não penetrar e ela não mudar a sua vida, nada pode mudar. Grave isso, tá bom? Grave para construir realmente uma vida. Lembre-se sempre do Salmo 127 e Provérbios 10, 22, que deixa muito claro, né? Se o Senhor não edificar, inútil é trabalhar, porque não constrói. E não quer dizer que não constrói, o problema é que não se estabelece o que constrói, né? Constrói e cai, constrói e cai. Então, eu preciso edificar no lugar certo, da forma certa, e é a palavra, né, que edifica e que traz essa construção. Debaixo da liderança de Davi,
esses homens foram transformados. A vida desses homens foram transformadas. Certa vez Davi estava na rocha junto à caverna de Adulão, e o exército filisteu estava acampado no vale de Refaim. Diga comigo, os 3, que fazia parte dos 30, um grupo, diga comigo, de elite, entre os valentes de Davi, desceram para encontrá-lo em Adulão. Vamos aqui, pensa aqui comigo que eu quero trabalhar isso com você, tá? Eu sempre falo o seguinte, começa com 400, aliás, tinha a multidão, o povão, esses 400 que chegaram a Davi, nesse estado que você repetiu aí comigo, dos 430, diga comigo, 30, que fazia parte de um grupo de elite, e dos 30, 3 que era a elite da elite da elite. Mostrando algo a nós que é sempre possível subir o nível. Que é sempre possível elevar o padrão. Eu falei uma coisa nessa sexta-feira, pela manhã, que é uma coisa que eu faço uma advertência a todos. Quando a gente fala padrão, não leve para padrão econômico, padrão financeiro, tá? Ou questão social. Tem situações que acontecem na vida de muitas pessoas e muitos por tratar natural, de forma natural, acreditar que isso é comum, que isso é natural, então coisas vão acontecendo e vão se repetindo na vida de alguns, e por ela não ter essa visão bíblica, ela se conforma, ela aceita e aquilo se transforma num padrão na vida dela. Exemplos simples, quer ver? Você já viu, se eu perguntar para você, alguém que você conhece que tem a fama que tudo que coloca as mãos quebra na mão dele? Você já tem até medo que ele coloque as mãos, porque se ele pôr a mão vai quebrar. Ele já tem essa fama e já se estabeleceu esse padrão. Por exemplo, eu falei sobre isso outro dia, tem gente que tem seguro de carro. O senhor tem alguma coisa contra isso, bispo? Não, não tenho nada contra isso. Absolutamente nada contra isso. Eu tenho contra o padrão que é aceito e admitido. Por quê? Porque tem gente que já se acostumou repetidas vezes, continuamente, frequentemente, bater o carro. Isso é um padrão. Você já pode esperar, pode fazer seguro, porque você vai saber que ela vai bater. Isso é um padrão. Enquanto você aceita isso como normal e não quebra isso, vai acontecendo. Vai acontecendo. E o pior é, outro dia eu fiz uma advertência a alguém e, aliás, fiz uma imposição de mãos e uma oração sobre alguém por causa disso. Falei, não trate isso como padrão, como normal, não. Por quê? Porque você vai aceitando como normal, pode chegar num momento que o seguro não cobre. E quando eu digo o seguro não cobre, é pela gravidade. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Porque chega uma hora que tem vítima. Chega uma hora que tem vítima. E aí a situação vai tomando outro nível. Então, e a pessoa vai, não, o fulano bateu de novo, o ciclano bateu de novo, bateu de novo, e vai virando um padrão. Financeiramente, a mesma coisa. Eu estava vendo eu sempre falo para as pessoas, nunca ignore a sua história. Alguém estava mostrando para mim de uma história, essa história eu conheci, essa história eu atendi, né? Essa história já foi compartilhada aqui, por exemplo, uma família que a mãe já estava no 10º relacionamento. 10º. Normal? Sim ou não? Sim ou não?
Não, está longe de ser. Décimo. A filha, até chegar na igreja, já estava no segundo, não sei, terceiro, não sei. E a primeira advertência que foi feita é essa: se você não quebra essa maldição, se você não quebra esse padrão, vira um padrão e vai embora. Ela se afastou da igreja. O marido já está postando nas redes sociais que já está com outra. O padrão segue. Vai embora. Não muda. Vai seguindo. Tem coisas que não podem ser tratadas como comum, porque vai virar padrão. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Se você tratar como comum, vai virar padrão. É igual a história de enfermidade. Você aceita uma hoje, aceita outra amanhã, aceita outra, depois virou padrão. Você vai ser uma pessoa doente. Ponto. Vai ser. Porque você já está tratando de forma natural o que não pode ser tratado de forma natural. O famoso e poderoso... E outra coisa, né? Quem participou com a gente aqui, nas terças-feiras, nós mostramos que o padrão de casamento era possível elevar o nível, mudar. O fato é a quantidade de testemunhos. Talvez eu não mostrei para vocês, eu tenho uma quantidade gigantesca de testemunhos compartilhando a transformação nos seus relacionamentos. A mudança de marido, mudança de esposa, mudança na qualidade do relacionamento, da vida íntima, e assim por diante. Então, é um padrão que foi quebrado. É possível mudar. É possível subir o padrão. Eu fiz o último culto agora com a família fechando esse ciclo, e eu fiz com os meus, com a minha família. Porque eu prego isso e ensino isso, que o maior patrimônio de um homem na terra é sua família. Ponto. O resto é resto. O maior patrimônio de um homem na terra é a sua família. Primeiramente, seu relacionamento com Deus. Né? Primeiramente, seu relacionamento com Deus. Você perdeu o relacionamento com Deus, se prepare que o resto é só consequência. E o segundo, né, que é o primeiro terreno, é a sua família. Então, quando eu fechei agora com o trabalho com as famílias e a consagração das famílias, eu recebi algumas mensagens, né? Porque eu falei, meus filhos falaram e etc. Eu recebi algumas mensagens. Uma delas, alguém disse assim, não foi nem eu, foi mandado para meu filho mesmo. Alguém que disse que jamais estava grato a Deus por ter visto e participado de algo tão poderoso, glorioso, e jamais imaginava ver e presenciar algo como eles viram naquele dia, porque isso parecia ser conto de um conto de fada de um paraíso perdido. Isso não existe mais. Isso não existe, né? E para mim, o que já é comum e normal para nós, para muita gente, ontem eu recebi 2 mensagens que falavam assim, ele falava, vocês ouviram o que vocês ouviram, o que a igreja ouviu, não tem preço no mundo que pague. E a missão de vocês é aquele senso de missão cumprida e realizada, transformar caráter dos filhos e preparar os filhos para Deus. Porque quando você prepara para Deus, você prepara para a vida. Não tem essa de preparar filho para a vida. Não, você prepara para Deus. E quando você prepara para Deus, você prepara para a vida. E eles vão ser vitoriosos na vida. Eles serão, consequentemente, eles serão, né? E as pessoas dizendo isso para mim, dizendo que o que ouviram é muito forte, impactante, porém, eu reconheço, sou grato a Deus, porque como minha filha disse ainda, né, que
O padrão de homem foi elevado por causa do padrão de pai, né? O padrão de pai eleva o padrão de homem na vida de uma filha, eleva o padrão de caráter de um filho. Então, quando nós subimos o nosso padrão, o nosso nível, nós estamos subindo de todos aqueles que estão debaixo da nossa liderança. Nós vamos, consequentemente, nós vamos levantar, subir o padrão das pessoas que estão conosco. E teremos muito mais acertos do que erros, né? Às vezes tem muitos que falam assim, mas a forma de vocês, igual eu ouvi outro dia, né? Alguém falar, mas se a pessoa não tiver convivência, experiência com as coisas do mundo, é igual droga, meu filho. Experimente droga e experimente e veja, né? O pior desgraça na vida de uma pessoa é a curiosidade dela experimentar. Tem coisas que você não tem que experimentar. Tem coisas que você tem que se manter. Eu tenho o maior orgulho de poder dizer, respeitando a cada um de vocês, tá bom? Tá? Respeitando a cada um tem a sua história. Eu tenho o maior orgulho de ser amigo de pessoas que eram usuárias, participar de bagunça com amigos e, por princípios, não aceitar. Nunca desejar experimentar. Nunca. Porque para mim tinha um limite. Tinha um limite e eu não aceitava passar esse limite. Então nunca fumei, bebi, mas nunca usei algo mais, porque para mim tinha um limite que eu não podia ultrapassar dentro de mim e que eu não tinha nem a curiosidade, né, de experimentar. Mas a gente sabe que é igual o pecado. O pecado é o seguinte, você experimenta ele te domina, ele te escraviza. Né? Tem coisas que é questão de experimentar e aquilo se abre uma porta, se abre uma brecha e aquilo vai te escravizar. Então tem coisas que a gente não dá nem margem, né? Nem margem para algumas coisas, e é o que o meu filho disse aqui, não dê margem, não dê, porque muitas vezes eu não dei margem para que nem experimentasse determinadas coisas, porque não seria bom para eles, porque uma vez que você experimenta e o bicho gosta, como é que você vai falar que é ruim? Não é verdade? Gostou e agora você vai falar isso é ruim. Não presta, ele está vendo que é bom. Porque a gente sabe que tem muitas coisas que é destrutivo, mas você dizer assim, é ruim? Não, não é ruim. Se fosse ruim, não estavam usando. Se fosse ruim, não estavam praticando. O problema é a consequência, né? O problema é o que virá no final de tudo isso. Esse é o problema, né? É igual o pecado. Tem uma frase que eu aprendi há muitos anos, que o pecado, a princípio, ele é altamente prazeroso, mas a longo prazo ele é doloroso, desesperador. A santidade, a princípio, ela é renúncia, ela pode gerar dor, porque você tem que renunciar, só que a longo prazo o prazer é imensurável, né? É uma inversão, o prazer é gigantesco. O famoso e poderoso grupo de valentes de Davi estavam totalmente ligados a esse lugar, a caverna de Adulão. Diga comigo, líder, em todo tempo e lugar. Então quer dizer, Davi se tornou líder num tempo difícil e num lugar difícil. Deus formou um grande líder e um grande exército. Aqui a humilhação se transformou em honra, foi o lugar de troca de liderança. Aquele lugar, aquele momento, aquele lugar de refúgio foi um momento de transição, de mudança. Diga assim comigo, diga: Jesus é a nossa caverna de Adulão. Sabe aquele lugar que você se refugia? Sabe aquele lugar que você se esconde? É aquele lugar do seu trabalhar com Deus. Jesus é a nossa caverna de Adulão, é o nosso refúgio, a nossa rocha. Diga comigo, nosso lugar de transformação. Jesus é esse lugar de transformação. É por isso que a gente sempre, eu peço a você que preste muita atenção, porque aqui nós estamos falando o que eu disse,
tem gente que vai dizer assim, igreja é tudo igual, cristão é tudo igual. Está longe de ser, ok? Está longe de ser, longe de ser. É a mesma coisa de você dizer que os 400 era igual aos 30, os 30 era igual aos 3. E o texto vai mostrar isso. Não, não é. É a mesma coisa de você dizer que todo mundo foi igual ao Paulo. Não. A grande maioria não chegou nem perto de Paulo. Entendeu? A grande maioria, nem perto de Paulo, nem perto de um Pedro. Então, não é tudo igual. Não é. São decisões que se tomam, são renúncias e preços que se pagam. Preços que se pagam. Quem estava aqui na segunda-feira, por favor? Quem estava aqui na segunda-feira, então ouviu um testemunho de um casal de 53 anos. Um casal que, quando chegou na igreja, chegou no fundo do poço, depressivos, falidos, sem recurso para o básico. Para o básico. Sabe o que é o básico? Comida. Para começar a vir na igreja, que eles viajam 80 quilômetros para estar aqui. 80. Para estar na igreja, vinha num Corsa velho, emprestado, com combustível emprestado. Os primeiros momentos, e o primeiro ano, que foi 2019, ficou aqui como muitos de vocês. Gosta da igreja, acha bacana, gosta da seriedade, do comprometimento da igreja, a palavra, mas não deixava a palavra entrar. Tratando como natural aquilo que não pode ser tratado como natural. Mas começou a ver os testemunhos e as transformações. Até cair a ficha. Espera aí, tem algo errado. Então agora nós vamos assumir um compromisso diferente. Nós vamos pagar o preço. E aí começaram 2020 com um espírito diferente. 2020 com comprometimento. Do final de 2019, já na campanha da mudança, com um espírito diferente. Você vê, domingo, segunda, quarta e sexta. 4 dias viajando 80 quilômetros para estar na igreja. Para quem já está em dificuldade, não tem para o básico, você fala, vai acabar com destruir com a vida. Eles estavam aqui agora de manhã, testemunharam a semana passada. Se você falar, um familiar, né? Pelo amor de Deus, vocês já estão em dificuldade, vocês vão pegar carro emprestado, combustível, para vir para a igreja. Tem igreja aqui na nossa cidade. Igreja é tudo igual, vai todo... Mas igreja eles já frequentavam uma lá. E nada mudava na vida. Tanto que, quando eles conheceram o alimento que eles receberam aqui, aquilo mudou. Começou a trazer mudanças dentro deles. E aí entraram nesse alto nível de comprometimento. Aí você olha um casal de 53 anos, do Corsa velho para uma Hilux, da Hilux para um HRV novo, um negócio que estava nas mãos dele desde 1978, de plantações, não ia para frente, não tinha o básico. Uma reviravolta. Montaram um negócio no Rio Preto Shopping Center. Hoje pagam 10 mil reais por mês de faculdade para um filho, para uma filha, faculdade de medicina. Pagam, particular, uma faculdade de medicina. Agora na campanha dos 53 dias, o HRV mais um caminhão. 53 anos, 33 de casado. Uma reviravolta na vida deles a partir de então. E nesses 52 dias, eles falam, a gente não consegue acreditar no que está acontecendo na vida da gente. Não conseguimos acreditar, não tem explicação para o que está acontecendo na vida da gente. Então, ele diz, depressivo, sem sonhos, sem esperança, sem perspectiva de vida, e hoje vivendo uma vida completamente transformada. Mas eles falam assim, nós passamos a ter sede e fome da palavra. Tanto é que a gente queria estar na segunda, a gente queria estar na quarta, a gente queria estar na sexta, a gente queria estar no domingo. E nos esforçamos para estar. Aí você olha a transformação, porque mudança tem um preço, mudança tem investimento, se paga um preço que nem todo mundo está disposto a pagar, nem todos estão dispostos a pagar. Então, aqueles sem futuro promissor se transformaram num grupo de elite
entre os valentes. Aqui, e o testemunho que eu estou compartilhando com vocês. Por que eu estou falando? Como é que pode, né? É muito comum hoje a gente ver gente jovem vivendo coisa nova, gente ligada às redes sociais, né? Gente aí na área digital, prosperando. Não tem nada a ver com isso. Estão prosperando no que fazia, no ramo de atividade que tinha, estão crescendo de forma estrondosa. Mudou, uma reviravolta, né? O trabalho, 33 anos de casado, uma reviravolta no casamento, agora nesses 53 dias, uma mudança total. Então, você vê a palavra se cumprindo, porque a Bíblia diz que a história se repete. A história se repete, só muda os personagens. É nós que vamos decidir a que grupo nós vamos fazer parte. A história sempre se repete. Eu posso ser o Davi do momento, o Gideão do momento, o Jefté do momento, o Salomão, o Samuel, o Abraão. A história se repete, nós vamos, é o nosso momento, é a nossa época. São esses os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Tequemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 homens, diga comigo, contra 800 homens, e os matou de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha, quando os filhos de Israel já se haviam retirado, quer dizer, o povão fugiu. Ele se levantou e atacou os filisteus até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para pegar os despojos. Depois dele vinha Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. Diga comigo, e o povo fugia dos filisteus. Você vê, o povão fugia. Samá pôs-se no meio daquele terreno, diga comigo, e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor efetuou o grande livramento. O que isso tem a ver com a minha história, bispo? O teu campo de lentilha é a tua casa, tua família, é o teu negócio, é a tua vida. É o que eu estou dizendo. Muita gente aceita ser roubado, aceita perdas como se fosse normal, natural, é fatalidade, é destino, é sina, é o karma de muitos. Nós não acreditamos nisso, nós somos governados pela palavra. Tem gente que foge, tem gente que enfrenta, tem gente que está sempre pronto para defender, para lutar pelo seu campo de lentilha, para lutar pela sua família, para lutar pelo que é seu, para lutar pelo que está escrito. Se é promessa, eu creio e eu vou viver. Eu não quero fazer parte da multidão, eu quero fazer parte do grupo de elite. Por que eles ocupam? A Bíblia diz, né, a todo tempo, a Bíblia diferencia cada um deles. Olha isso aqui, ó. No tempo da colheita, 3 dos 30 desceram à caverna de Adulão, onde Davi estava, e uma tropa de filisteus tinha acampado no vale dos Refaíns. Nessa época Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse: quem me dera beber da água do poço que está junto ao portão de Belém? Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. Ele não quis beber, mas a derramou como libação, ou seja, como oferta ao Senhor. E disse: longe de mim o Senhor fazer tal coisa, beberia eu o sangue dos homens que lá foram colocando em risco sua vida? Assim não quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Absai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe de 30. Este, empunhando a sua lança, atacou 300 homens e o matou. Tinha o nome entre os 3. Ele era mais nobre do que os 30 e se tornou o chefe deles. Diga comigo: contudo, não chegou aos primeiros 3. Quer dizer, você é top, você é cabeça, você está acima dos 30, mas não chega aos 3.
O que mostra isso? Que é sempre possível elevar o padrão. É sempre possível elevar o nível. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzreel e realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve, em hibernação. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia na mão uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve o nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre, diga comigo, do que os 30. Diga, porém, não chegou aos primeiros 3. Davi o pôs sob sua guarda. Você vê? Porque tudo na Bíblia tem propósito. Cada colocação na Bíblia tem propósito. Porque você olha e você diz assim, bispo, eu não luto hoje mais contra um exército ou para defender a minha plantação, o meu campo de lentilha. Claro que eu luto. Sua família, seu negócio. Davi representava aqui o Senhor naquele momento. E esses homens se uniram, homens gostosos, se uniram àquela liderança. Foram para a caverna de Adulão, se refugiaram ali a Davi. E passaram por uma transformação. O que acontece conosco quando nós chegamos na igreja desse jeito? Desgostosos, endividados, espírito desgostoso, falido, arrebentado, perdeu família, perdeu financeiro, perdeu os sonhos, sonha com tanto, realiza tão pouco ou quase nada. É a mesma coisa. E aí o que acontece? A nossa fé. Por que eles não ficaram debaixo da liderança de Saul e quiseram estar com Davi, mesmo Davi estando escondido? Porque sabia de uma promessa, a promessa do que Deus ia fazer na vida de Davi, o propósito de Deus na vida de Davi. Eles creram na missão, eles creram no propósito. É a mesma coisa que acontece conosco. Existem pessoas vivendo coisas extraordinárias, existe uma série de pessoas tendo o seu destino curado, a sua vida completamente transformada, e existem pessoas olhando e dizendo, acho que não é bem assim. Enquanto outros estão vivendo, desfrutando, crescendo, coisas que você olha e fala assim, meu Deus, como pode? Como pode? Que transformação! Porque acreditam no que está escrito na Bíblia. Você não pode medir a Bíblia pela maioria. A maioria é fracassada, a maioria é medíocre, a maioria é covarde que foge. Você não pode seguir o curso da maioria. Está aqui, nós estamos vendo, a maioria, quando a coisa apertava, todo mundo fugia. Caminhava de forma natural, uma fé natural, covarde, medrosa. E tinha aqueles que não saíam, não aceitavam arredar o pé. Confiava em Deus, sabia mesmo que a guerra era grande, se Deus era com eles, eles venceriam. Também são chamados os 30, a expressão valente que forma a expressão valente de Davi. Traduz um termo hebraico que significa literalmente, diga comigo, homem poderoso. Esse termo no hebraico, por sua vez, deriva de uma raiz que significa, diga comigo, ser forte, ser superior ou prevalecer sobre. Você sabe o que é cuidar do seu campo de lentilha? Se você não assistiu, muitos de vocês não estavam aqui na terça, na consagração das famílias, está disponível no YouTube para você assistir. Está lá o tema Lute pela Sua Família. E você vai ver meus filhos falando o seguinte: hoje eles conseguem enxergar que o que eles receberam não foi normal. O que eles receberam foi fruto de um investimento, de uma dedicação, de um investimento feito
continuamente, porque pai não pode ter preguiça, pai tem que ser presente, pai tem que ser modelo. Quem estava aqui ouviu minha filha falar que o pai, o padrão de homem que eu fui para ela e para a família, fez com que elevasse o padrão dela de homem, elevasse o padrão, o perfil de homem na vida dela. Então é o que eu quero dizer, né? Quando o seu padrão é alto, eles não buscam fora, não serve o que está fora, porque o padrão de fora é baixo. Hoje há uma inversão, eles buscam fora porque o padrão de dentro está baixo. Então parece que o padrão de fora é melhor. E deveria ser o inverso. O padrão de dentro, o nosso padrão de família, nosso padrão de cristão, é o padrão mais elevado. Não precisamos buscar fora, porque nós levamos esse padrão para fora. Mas isso é fruto de investimento. Por exemplo, um dia como hoje, domingo, hoje eu sento com eles. Hoje nós temos nossas reuniões. Hoje nós cultivamos a nossa fé. Hoje nós investimos, nós não deixamos passar um momento, porque alguém me mandou uma mensagem, falou assim: parabéns, missão cumprida para vocês. Vocês conseguiram moldar o caráter dos filhos e formá-los para Deus. É um investimento. É o que eu respondi a uma mãe, hoje não está aqui. Qual é o segredo, meu? O segredo primeiro é viver. Esse é o ponto. Primeiro segredo é viver. Porque quando a gente vive, você não vai ter dificuldade nenhuma para ser exemplo. E você não vai ter força para falar, para ensinar. Porque você vive, é natural. Esse é o nosso desafio. Viver a palavra. Pregar a palavra. Ensinar a palavra. Nós pregamos a palavra. Nosso estilo de vida prega o evangelho. Nossa maneira de ser prega o evangelho. Nosso caráter prega o evangelho. As palavras que saem da nossa boca pregam o evangelho. As nossas ações pregam o evangelho. O que nós fazemos prega o evangelho. É aquela, né? Pregue o tempo todo, se necessário, abra a Bíblia. Por quê? Porque você vive. Então você não vai ter dificuldades. E o evangelho está aí. Anos entram e saem, séculos entram e saem, e a palavra está viva e mais atual do que nunca. Se você quer ter uma vida realmente gloriosa, nós vamos falar de homens aqui poderosos. A Bíblia diz o seguinte, eu estava falando agora pela manhã, apareceu para mim, que eu não acompanho ninguém, não vejo nada, mas apareceu para mim esses dias, e alguém tinha feito um comentário sobre isso, e eu falei, olha que coisa interessante, né? Apareceu um cara aí que está nas redes sociais, explodiu nas redes sociais, explodiu, e no mercado financeiro também, né? No mercado digital, no mercado financeiro, está ligado a grandes corporações financeiras, a grandes bancos e etc. E aí, apareceu esse cara fazendo um grande evento, e ele, com muita simplicidade, com muita humildade, ele falou, eu falei, olha que coisa linda, o povo, às vezes, os que deveriam estar glorificando o nome do Senhor não glorifica, mas Deus usa pessoas de fora, né, para glorificar o nome dele. E esse cara está dizendo o seguinte, que alguém, um pastor amigo dele, que também atua muito na área, um dia falou para ele assim, fulano, você fala tanto de economia, você fala tanto de riqueza, tanto de dinheiro, e você deveria ler a Bíblia. Ele falou, cara, eu não gosto disso. Eu não gosto. Ele falou, não leia a Bíblia com a conotação religiosa. Leia a Bíblia
extraindo dela os ensinamentos poderosos que existem lá, e você que está nesse meio, vai para o livro de Provérbios e começa a ler. Começa a ler e você vai ver quanta coisa atual que você vai extrair, porque lá está o homem mais sábio, mais rico que já existiu. E aí ele diz que ele começou a estudar, e ele começou a ver que tudo aquilo que tinha sentido, tudo aquilo, e ele fala que aquilo foi um divisor na vida dele, foi transformador na vida dele, tanto é que no evento ele glorifica mais aquilo que ele recebeu do Senhor. Então, olha que coisa linda, e muitos tratam como algo menor, muitos tratam como algo pequeno, algo que é ultrapassado. E ele disse, tudo que eu ouço, vejo no mundo, eu vi ali, tudo aquilo tinha sentido. Eu não acreditava nisso. E a partir de então você vê que ele fez um evento para milhares de pessoas, e ele estava pouco se lixando, ele queria compartilhar, ele queria falar que esse foi uma grande virada na vida dele, uma virada de chave na vida dele. Mais especificamente, posso falar para vocês, o cara que é chamado do primo rico aí, não sei nem o nome dele. É primo, né? Que eles chamam ele assim, não é? Sim ou não é? Como chama esse cara? Hã? Isso, é isso aí. E aí, mostrando, porque alguém amigo dele falou, cara, você devia ler. Você devia começar a ler. E você vai ver como vai fazer sentido para você. Você vai ver o que isso vai mudar na sua vida. E ele começou. E a palavra foi entrando. E a palavra, ele foi vendo que aquilo tinha sentido. Ele foi vendo que aquilo tinha... Você vê, e não tem medo de falar o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar. E assim, pessoas que têm feito aquilo que a Bíblia ensina, né? Diga comigo, provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor é bom. E a sua palavra dura para sempre. Homens corajosos e guerreiros que nunca se intimidavam. Eles se ocupavam de tarefas que defendiam o propósito do reino de Davi. Cuidava, diga comigo, do que era de Deus. Era isso que eles faziam. Tinha um propósito. E eles estavam no propósito. Homens acostumados à guerra, fizeram proezas, grandes proezas militares. Em número reduzidos, eles enfrentavam e derrotavam grandes tropas inimigas. É óbvio que eles faziam por causa da ação de Deus, né? O livramento que Deus dava, a operação que Deus dava, mas eles não se acovardavam e o Senhor dava vitórias a eles. Você vê que tudo é uma questão de não se acovardar, enfrentar o que tiver que enfrentar. Os 30, não só os 30 e os 3, indicam um padrão de excelência. É isso que indica, um padrão de excelência, um padrão superior. Eles representavam um padrão mais elevado, né? Um padrão mais elevado até chegar àquilo que foi denominado os primeiros 3. Nada nas Escrituras é por acaso, gente. Aprenda isso. Nada nas Escrituras é por acaso. Cada coisa escrita e deixada, tudo que o Espírito Santo deixou registrado nas Escrituras é para proveito universal. E aí é uma questão de fé. É uma questão de fé. Davi, em alguns aspectos aqui, ele tipificou o Senhor Jesus, principalmente enquanto perseguido e não reconhecido. Ele tipificava. E tendo esse pano de fundo em mente, nós vamos observar que aqueles que seguiram Davi, eles foram pessoas diferenciadas, pessoas que se diferenciaram, tinha, diga comigo, gana por vencer, como nós podemos encontrar nos heróis da fé. Por que os heróis da fé foram os heróis da fé? Porque homens que acreditaram no que ninguém acreditou, perseveraram onde muitos pararam. Homens que confiaram em Deus e na sua palavra de uma forma
incrível, impactante. Por que José foi colocado como segundo em autoridade na nação do Egito? Creu, passou pelo processo e entendeu o propósito. Por que José chega como escravo e se torna a segunda maior autoridade de toda a nação? Por que Daniel foi colocado como maior em autoridade na Babilônia? Líder dos sábios, dos magos, passando na frente de gente antiga em posição. Você vê os anos da renúncia. Quando chegou lá, 3 anos, decidiu não se contaminar, não comer da comida do rei, se santificando, se purificando para receber algo maior de Deus. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia. Mas Daniel permaneceu na corte do rei. Nós vemos a sabedoria, a inteligência em extremo superior não foi dada no estalar de dedos. Sabedoria, inteligência, revelações. Lembre-se que foi feito decisões, escolhas. Diga comigo, decisões e escolhas. Você sabe que quando você não decide nada e não escolhe nada, você está decidindo, né? Sabe disso, né? Sim ou não? Vou repetir. Você sabe? Eu não escolhi nada. Já escolheu. Escolheu fazer nada. Eu não estou fazendo nada, não estou fazendo nada de errado. Você decidiu, também não está fazendo nada de certo. Tudo é escolha. Eu não tenho lutado. É uma decisão, é uma escolha. É uma escolha. Até quando você não faz nada, é uma escolha. É uma escolha que você está fazendo. E esse é um problema. Quando você não faz nada, você não vive nada. Nada de novo. Nos dias, cada reino que foi passando, a Bíblia diz que tanto José como Daniel foi colocado acima de todos. Por cada reino. Somente Daniel que houve mudança de reinos, sempre prosperando. Dário decidiu constituir 120 sátrapas para que administrasse todo o seu reino. Sobre ele colocou, diga comigo, 3 presidentes. 120, sobre ele colocou 3 presidentes, dos quais, diga comigo, Daniel era um. Então, aí você olha e fala, não, é tudo igual. Está longe de ser, querido. Está longe de ser tudo igual. Os quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o reino não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes. Diga comigo, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia, diga comigo, um espírito excelente. O Espírito de Deus estava nele e dentro dele um espírito de excelência. Excelência em tudo. O rei até pensava em colocá-lo, diga comigo, sobre todo o reino. Você sabia que muitas vezes a perseguição que você sofre é porque o diabo sabe da promoção que Deus tem para você? Quando Daniel foi mais perseguido, quando souber da promoção, o que o rei pensava em fazer com ele? Entendeu? É o que eu dizia, né? Que na última terça-feira que nós finalizamos, que quando Davi chegou em casa, havia sido levado pelos amalequitas, suas mulheres e seus filhos, e os filhos e as mulheres de todos os soldados que estavam com ele.
E naquele momento eles se abateram tremendamente, choraram até não ter mais força, mas Davi se fortaleceu, o texto diz, né, se fortaleceu no Senhor, se encontrou força no Senhor e foi consultar a Deus se ele devia ir e resgatar, perseguir aqueles invasores e resgatar tudo que ele tinha. O Senhor disse: vai e você vai recuperar tudo que tinha, tudo que você tem. Então o que o diabo sabia? Sabia do grande propósito que Deus tinha com Davi, que Davi logo após aquilo ele seria nomeado o rei, e também sabia do grande propósito que Deus tinha com a descendência de Davi. Olha que coisa poderosa. Ele sabia do grande propósito que Deus tinha com a descendência, com os filhos de Davi. Então pensa comigo, Salomão seria o maior rei e o homem mais sábio que já existiu. E Jesus viria da descendência de Davi. Então você vê, ele sabia do grande propósito que tinha. E é o que eu falava para os pais e para os filhos aqui, né? O diabo sabe, por isso que o diabo tenta muitas vezes escravizar, aprisionar, sequestrar os nossos filhos através de amizades, através de redes sociais, através de televisão, internet, sequestrar na direção errada, porque sabe do propósito que Deus tem conosco e com os nossos. Por isso essa batalha, essa guerra, né? Ele sabe do plano poderoso que Deus tem. No caso destes 4 jovens, aprove a Deus lhes abençoar com especial, diga comigo, sabedoria, especial sabedoria e inteligência em toda cultura e ciência. E a Daniel ainda receberá algo a mais, sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Então, passado o tempo que o rei havia determinado para a preparação dos jovens e servos, o chefe dos oficiais os trouxe à presença de Nabucodonosor e os apresentou. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém, diga comigo, o rei conversou com eles e não encontrou ninguém que se comparasse, diga, a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei concluiu que, diga comigo, era 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos místicos e adivinhos que havia em todo o reino, e isso em todos os assuntos, e matérias referentes ao saber. Viu? Todos os assuntos referentes, assuntos e matérias referentes ao saber e ao discernimento, sobre os quais o rei os inquiriu diligentemente. Assim Daniel permaneceu como oficial do rei até o 1º ano de Ciro o imperador. Aí, que mostra aqui? Você vê que tem uma multidão e conforme o seu relacionamento com Deus, vai se afunilando em resultado. Em espírito extremo excelente, a excelência se baseava na excelência de Deus e não aceitaram que fosse diferente, não aceitaram menos em nada. Queriam tudo e alcançaram posições elevadíssimas. Fruto do Espírito, do relacionamento. O que acontece? O padrão de Deus, diga comigo, é altíssimo. E quem anda com Ele, é guiado com Ele, influenciado, jamais aceita menos do que a excelência apresentada por Ele. O padrão de Deus é elevado. O padrão das pessoas é baixo. Por isso que você precisa ter cuidado, né? Igual as pessoas falam assim, crente é tudo igual. Não, não é não. Igreja é tudo igual. Não, de maneira alguma, está longe de ser. Começa pelo próprio nível de comprometimento. Começa pelo próprio nível de renúncia. De renúncia.
Nem todos estão dispostos ao mesmo comprometimento, à mesma renúncia, ao mesmo preço, à mesma separação. Nem todos. Nós estamos no meio, nós sabemos como acontece. Nós vemos isso na Bíblia e vemos isso na prática hoje. Não, existe gente com um alto nível de comprometimento, de separação. Pessoas excelentes no relacionamento com Deus e excelentes nas suas realizações. Quando você é excelente no relacionamento com Deus, você vai ser excelente nas suas realizações. Quem é excelente, diga comigo, no relacionamento com Deus, é excelente na vida. Grave isso. Será na vida. Por isso que eu sempre digo, só tem uma preocupação com você, viva. Você não tem que se preocupar com o resto. Lutas virão? Virão, mas você passa. Perseguições virão? Virão, mas você passa. Criação de filho é complicado? De maneira alguma, criação de filho não é. É uma grande responsabilidade, um grande desafio? Sim, mas quando você vive e a base é forte, o meu filho falava assim, as 3, 4 horas que eu passava na escola, as 4, 5 horas que eu passava com os meus pais, era tão forte que não tinha margem para que entrasse, porque já estava cheio aqui dentro. Então, quando você faz esse trabalho pelo viver, né? Então, você não tem que se preocupar. E lembre-se de uma coisa, a mesma coisa de você falar assim, ó, menino, vai orar, vai ter comunhão com Deus. Não vai orar, ora com eles. É assim que a gente ensina. Ora, vem junto, vamos orar, vamos jejuar, vamos fazer um propósito. É assim. É dessa forma que a gente trabalha. Se há um espírito excelente dentro de nós, é porque a mentalidade é de excelência. Consequentemente, as ações são de excelência e os resultados são excelentes. Paulo ensinou Timóteo a não ser mais um na multidão. E nunca foi mais um na multidão, Timóteo. Porque Paulo ensinou e o que Paulo passou, porque Paulo chegou depois, né? Diga comigo, Paulo chegou depois e passou na frente da grande maioria. Ele mesmo fala sobre isso, né? Em nada sou inferior a nenhum dos apóstolos. Em nada. E realmente, ele chegou e a palavra entrou profundamente, o encontro com Deus foi profundo e ele chegou passando na frente de todo mundo. Que é assim que acontece. A palavra entra, a gente vai passando, acredita no que ninguém acredita, faz o que ninguém faz e vai colhendo o resultado que ninguém colhe. Os valentes de Davi, o próprio Davi, diga comigo, Jabes. Diga, Jabes. Lembra quem foi Jabes? Lembra, sim ou não? Aquele que veio trazendo dor, ou conhecido como causador de dor. Jabes, que foi o mais respeitado da família. José, que governou o Egito. Daniel, a Babilônia. Os 3 jovens junto com Daniel. Paulo, que chegou depois e passou na frente de todo mundo. Raabe, a prostituta, que faz parte da... Jesus vem da genealogia de Raabe. Ruth e Mardoqueu com Esther. Neemias e tantos outros que se diferenciaram por crerem em Deus. Se submeteram enfrentando grandes desafios, não aceitando o que era imposto, lutando corajosamente, mostrando para nós que é possível ir mais longe. Olha o que fala Hebreus, quantos exemplos mais direi? Infelizmente não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas. Diga comigo, os quais, por intermédio da fé, diga, conquistaram reinos. Você sabe, quando a gente fala de conquista de reinos, nós estamos falando de conquista de territórios. Ou você conquista território, ou você perde território. Ou você conquista, ou você governa, ou você é governado. Ou você domina, ou você é dominado. Isso quando entra... Eu não posso perder território. Sua família é seu território, seu trabalho é seu território, seus filhos são território, é seu campo de lentilha.
Você não pode olhar e ver ir crescendo tiririca, inseto, praga, peste e você não fazer nada. Você não pode. Às vezes a gente olha e diz o seguinte: bispo, o senhor fala assim, para mim parece tão longe, tão distante. Um dia parecia para mim também. Um dia parecia para mim também. Mas se a gente não toma essa decisão e depois isso se torna comum, e se torna normal. Deus, Ele coloca desejos dentro de nós. Vai ser fácil para chegar lá? Não, não vai. Não vai. É o que eu sempre falo, né? Eu não tive um bom exemplo, mas decidi ser um bom exemplo. Viu? Você pode não ter tido um bom exemplo, mas você pode decidir ser um bom exemplo. São escolhas. Você não recebeu bons exemplos, mas você pode escolher ser um bom exemplo. Isso fará toda a diferença. Você não teve um modelo para se modelar, mas Deus coloca modelos para você se modelar. Modelo certo. E a gente decide, quando nós vamos nos aprofundando no relacionamento com Deus, nós vamos aprendendo com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai trazendo revelações lindas para nós, vai mostrando a nós o que nós devemos fazer, vai falando conosco, falando a mente, ouvido, coração, através da palavra. São escolhas, os quais por intermédio da fé conquistaram reinos, diga comigo, praticaram a justiça, receberam o cumprimento de promessas, diga comigo, receberam o cumprimento de promessas. Eu sempre falo sobre isso, promessa é promessa, tá bom? Cumprimento é outra história. É igual a frase que você já ouviu muitas vezes: Deus tem um propósito na tua vida. É verdade, mas propósito é propósito, não é realização, não é cumprimento, porque o cumprimento só se dá através das suas escolhas. Tem gente que nasce e morre ouvindo que Deus tinha um propósito na vida dele, e ele nunca se cumpre. Por quê? Por causa das escolhas erradas. Está sempre fora do propósito. Sempre, sempre fora do propósito. Fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada. Diga comigo, da fraqueza tiraram força. Eu amo essa palavra, diga comigo, da fraqueza tiraram força. Tornaram-se poderosos na batalha. Da fraqueza tiraram forças e tornaram-se poderosos na batalha. E puseram em retirada o exército estrangeiro. Existe um lugar representado pelos primeiros três. Paulo é um exemplo. Isso porque creu, rompeu. Não é só Paulo. Paulo, José, Daniel, eles creram, eles romperam, eles sacrificaram, eles sofreram, renunciou, enfrentou, combateu, viveu, morreu de forma grandiosa, digna, excelente por aquilo que creu. No caso de Paulo, creu em Jesus. Viveu no mais alto nível de excelência. Nós somos ensinados a não aceitar menos, presta atenção nisso, não aceitar nada menos que o mais elevado, pleno nível que Deus tem para nós, que Deus desejou, planejou para nós. E eu vou fazer algumas perguntas a você. Qual o segredo dos primeiros três? O que fez esses homens sobressaírem? Porque tudo tem uma, não vou dizer que seja em si um segredo, mas tem atitudes aí, tem escolhas aí. Quais seriam essas marcas que tornaram notáveis e os
fizeram se sobressair. Eles fizeram grandes proezas porque creram e não aceitaram o lugar comum. Diga comigo, fizeram o que é preciso e não fácil. Porque quem faz o que é fácil permanece fraco. Vou registrar isso para você. Quem faz o que é fácil permanece fraco. A facilidade te mantém num lugar pequeno. Grave isso. Quem só busca facilidade permanece num lugar baixo. Eles não dependiam de sentimentos para se moverem. Foram aguerridos, invencíveis, imparáveis na fé e na ação. Não era sentimentos. Faziam o que tinha que ser feito. Nós lemos aqui que um deles entrou numa caverna e matou ali no tempo de neve um leão, outro. Isso requer muita coragem, né? O mesmo lutou contra homens gigantes, poderosos, e destruíram. Esses homens enfrentaram. E os primeiros 3 foram além. Eles foram extraordinários. Se nós queremos ser extraordinários, nós precisamos ir além. Fazer o que a grande maioria não está disposta a fazer. Isso mostra que há sempre espaço para ser melhor, crescer, superar. Isso tudo depende do propósito que move a pessoa. A Bíblia diz o seguinte: quem trabalha com dedicação, diga comigo, chega a ser líder. Mas diga comigo, o preguiçoso se torna escravo. E grave o que eu vou dizer para você, viu? Tem gente que acha que esse preguiçoso aqui é só o que levanta cedo e dorme tarde. Não, vai para o Salmo 127. Em vão é levantar cedo e dormir tarde. É o preguiçoso na fé, o preguiçoso espiritual. É o preguiçoso que, você vê, requer para você desenvolver um alto nível de relacionamento com Deus. Você tem que sair da zona de conforto. Você vai ter que renunciar a muitas coisas. Você vai ter que momentos de separação, de comunhão, de oração, de meditação, como as suas maiores riquezas e patrimônio. Você vai ter que orar por isso, você vai ter que buscar visão, direção, revelação, sabedoria, discernimento. Se você for preguiçoso, você não passa de escravo, vai continuar sendo escravizado pelos problemas, escravizado por situações que você já era para estar liberto há muito tempo. Agora, você vê que é possível uma pessoa se tornar líder? Um líder de verdade. Um líder de verdade. É possível, mas com dedicação, com investimento. E o preguiçoso continua escravo. Eles lutaram com Davi, porque acreditaram no propósito de Deus para a nação através de Davi. Tinha um propósito grande ali. Davi foi um homem surpreendente, ele tinha visão. Esses homens desejaram o que ele tinha. Quem é esse filisteu, diz o texto, né? Incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo. Olha as palavras de Davi. Eles foram homens grandes, focados, diligentes, com senso profundo de missão, foram imparáveis. Ninguém podia pará-los, nada tinha poder sobre eles a não ser aquela incrível missão. É a sensação, né, de missão. O governo estava em transição, a nação vivia no limiar da fome, derrota, fraqueza e incertezas espirituais por causa da liderança fracassada de Saul. E ali eles careciam de direção. E Davi, eles sabiam que Davi representava um novo tempo, uma visão de mudanças.
Deus estava com Davi, sabiam disso. Eles viram que Deus estava com Davi e enfrentou, através da própria vitória de Davi contra Golias, que ficou marcado na história, e tudo isso aconteceu depois dessa vitória de Davi contra Golias, viu? Você pode ter uma grande vitória e ter aí tempos para que Deus conclua tudo na tua vida. Pode, vem uma grande vitória, daqui a pouco vem um tempo de grande perseguição, vem uma caverna de Adulão, que é momento de fortalecimento, se levantar, e enfim. Você já viu alguém muito competente no que faz? Diga comigo, ele servirá reis, em vez de trabalhar para a gente comum. Ou já viu alguém excelente no que faz? Ele vai servir reis. Ou diligente no que faz? Ele vai servir reis e não gente comum. Esses homens tinham esse espírito, né, de excelência. Independente de quantos fossem os filisteus, aqueles homens permaneciam no combate, ainda que fossem sozinhos, como nós lemos no início. Todo mundo fugia, ele estava lá, enfrentando e encarando o que todo mundo tinha medo de encarar. Muitos até fazem muitas coisas, mas se movem em conjunto com a multidão, debaixo de suporte, encorajamento. Mas no caso tenham apoio, o que acontece com muita gente? Se muitos pararem, eles param também, porque não há algo pessoal. Está entendendo o que eu quis dizer ou não? Sim ou não? Tem gente que faz movido pelo apoio de outros, mas se aqueles pararem, ele para também, porque não tem um senso de missão. O senso de missão dentro de si. Que é aquilo que fala, né? Eu não posso parar. Eu não posso relaxar. Eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho uma missão para cumprir. Eu estou numa missão terrena. Você sabe que todos nós temos uma missão aqui, né? Sim ou não? Sim ou não? Todos nós estamos numa missão aqui. Todos. Por isso que quanto mais rápido você entender e começar a cumprir, e a nossa missão começa a ser cumprida na base. Já começa em casa, na família. É um cumprimento, é uma missão, é passar o bastão. É formar filhos para Deus. Você vê que a Bíblia diz que filhos são como flecha. O que quer dizer flecha? Você tem um alvo. Você atira essa flecha para o alvo. Você atira para a direção. Paulo diz assim, Timóteo, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado. Ele me revestiu de forças. Diga comigo, ele me revestiu de forças. Quando Paulo não tinha ninguém, não pôde contar com ninguém. Só pôde contar com o Senhor. Ele me revestiu de forças para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida. E todos os gentios a ouvissem, fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória para todo sempre. Amém. Da prisão, você vê o senso de missão, né? Prenderam Paulo. Da prisão ele liderou através de suas cartas. E através das suas cartas escritas na prisão, o evangelho só cresceu. Por que ele não parou? Eu estou aqui, estou preso. Não, tinha uma missão. Senso de missão. A questão é que mesmo se desejarmos deixar tudo, simplesmente não conseguimos fazer isso. É o que acontece com pessoas como nós. Você sabia que eu sou o tipo de pessoa que eu tenho muita dificuldade de tirar alguns dias de férias? Sabia disso? Toda hora que eu paro, eu não me desligo da igreja.
É como se eu estivesse no lugar errado fazendo a coisa errada. Que eu tinha que estar pregando, ajudando pessoas, levantando pessoas. Eu tenho um pouco da dificuldade de me desligar nisso. Se eu sair, minha cabeça está aqui. Porque eu não consigo parar. Às vezes a gente fala, né? Igreja é tudo igual. Não, não é nem na realização dos trabalhos. Nosso senso de missão faz com que nós estejamos de domingo a domingo com as portas abertas. De domingo a domingo pregando. De domingo a domingo salvando vidas. De domingo a domingo falando do reino. De domingo a domingo. De domingo a domingo. É de domingo a domingo. E intensamente. É o senso de missão. Vocês não têm vontade de descansar? Bispo, temos. De vez em quando o senhor não está de saco cheio? Como todo mundo. É verdade, bispo? A gente é ingrata. Você tem gente ingrata com você? Sim ou não? Tem ou não tem? A gente tem um monte de ingratidão. Entendeu? Tem gente que é ingrata, tem gente que é falsa, tem gente que tem de tudo. Tem perseguições de toda forma, de todos os lados. Tem as guerras espirituais, tem as batalhas espirituais que nós enfrentamos. Então, o tempo todo. E aí? Mas tem um senso de missão. Todo mundo gosta de cuidar da sua vida. A gente tem que cuidar da nossa e dos outros. Né? Não tem gente que fala assim, eu quero cuidar da minha vida. A gente cuida da nossa e da dos outros. No bom sentido, não cuidando no sentido de ficar olhando para a vida do outro, né? Porque tem gente que cuida da vida do outro olhando só para a vida do outro e não faz nada para ajudar, né? Só para fazer as observações. Nós vamos além da empolgação inicial, além dos estímulos do desafio inicial, daquela situação nova, né? Nós estamos o tempo todo independente. Inclusive eu falo sobre isso, né? Eu costumo dizer, eu sou, da minha época de ministério, eu acho que eu sou, tenho mais um perto, um ou dois perto de mim, mas nenhum é do meu tempo, da minha época. Porque muitos já pararam na caminhada, né? Muitos já desistiram na caminhada, muitos já foram vencidos na caminhada, né? Então, eu estou firme aqui, vou estar até o final, em nome de Jesus. Vamos lá. Hoje a maioria, diga comigo, não está disposta a pagar o preço, porque tudo é um preço a ser pago. E é mais fácil aceitar o diminuir o padrão de Deus, porque o padrão dele é altíssimo e tem um preço alto. Então por isso muitos aceitam diminuir o padrão do que pagar o preço para elevar o padrão. É mais fácil ceder. Entendeu? Sim ou não? É mais fácil ceder. Não pense você que muitos, inclusive aqui, tá? Na igreja, muitos já olharam para o estilo de criação de filhos mas como pode esses meninos assim, não faz isso, não faz aquilo? O fruto está aí. O fruto é o final. Entendeu? É o final que conta. Não é blá blá blá. Conversa não serve para nada, gente. Opinião, cada um tem a sua. Agora a gente tem que ir para resultado. É o que vai funcionar. É o final. É o final. Tem coisas na vida que é assim, é só a visão de futuro. Só a visão de futuro. E o preço que nós estamos dispostos a pagar hoje. O preço que nós estamos dispostos. Porque tudo nessa vida tem um preço. E até quando a gente não paga o preço, a gente vai pagar um preço. Né? E tem uma frase que eu sempre digo, que ela parece meio confusa, mas o preço todos pagam. A gente que escolhe que preço a gente quer pagar. Não é? Sim ou não? O preço todos pagam. Tudo na vida que você quer resultado, requer um alto nível de comprometimento e de investimento. Tudo na vida, tudo. São horas de renuncia muitas vezes lazer, você renuncia muitas vezes passeio, Quem fez faculdade aqui? Se você fez faculdade na época que você fez faculdade, você teve que renunciar. Teve ou não teve? Então, para chegar ao diploma que você tinha como meta e como objetivo, você teve que renunciar. Lazer, passeio, festa, viagem,
por um propósito maior. E a nossa vida, em muitas situações e no relacionamento com Deus, é uma vida de renúncia. É uma vida de renúncia, é uma vida de sacrifício, é um preço. Eu quero subir meu padrão, então eu vou renunciar e vou pagar esse preço. Eu quero elevar o nível de conhecimento, então eu vou renunciar e pagar esse preço. Eu quero subir o nível da minha família, então eu vou renunciar e vou pagar o preço. Entendeu? E vou fazer o que tem que ser feito, né? E a gente vai construindo esse padrão, vai subindo esse padrão que geralmente ele está muito acima do que o padrão normal que a gente vê no mundo aí fora. Aí vem uma pergunta para nós, né? Uma pergunta importante para nós. Tem aqui uma interrogação para nós. Você vai aceitar ser um cristão de segunda linha? Você vai aceitar aqui fazer parte dessa multidão que quando a pressão vem você também foge? Você vai aceitar viver uma vida de segunda linha? Mediana? Medíocre? Ou de terceira linha? Essa é uma decisão que a gente toma. Tem aqui os padrões para a gente aprender, né, o segredo com os valentes, com Paulo, com os heróis da fé. Diga comigo, o preguiçoso muito quer e nada alcança. Sabe por quê? Eu não tenho preguiça. Me desculpa, querido, muita gente é preguiçosa demais. Começa pelo espiritual. Talvez você não tem preguiça do braçal, mas tem muita gente preguiçosa demais. Tudo que diz respeito ao espiritual é um poço de preguiça. Isso é difícil, aquilo é difícil, jejuar é difícil, orar é difícil, levantar cedo para meditar é difícil, para orar junto com o pessoal é difícil, fazer um jejum é difícil, tudo é difícil, tudo é difícil. O casal ainda disse sobre isso, né? Que tinha dias de jejum, que eles saíam, viajavam para a cidade deles para ungir o que tinha que ungir e voltava para o encerramento ainda. Porque eu não posso ter preguiça, eu quero subir meu padrão. E Deus está observando, Deus está vendo o meu esforço, Deus está vendo o meu nível de comprometimento, de dedicação. O preguiçoso muito quer e nada alcança, mas os que trabalham com dedicação prosperam. Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Os vencedores fazem o que é preciso. Se autolideram. Não retrocedem. Não se curvam. E não se distraem. Eles têm o senso de missão. Eu tenho uma missão. Foco total na visão. Estão dispostos a tudo. Antes de Esther ser chamada para ser apresentada para o rei, ela passou por um período de preparação. Antes de Daniel se apresentar ao rei, ele passou por um período de preparação. Antes de José ser chamado diante de Faraó, ele passou por um período de preparação. Se queremos uma grande vida, será exigido muito. Diga comigo, a fé exige. Diga, o sucesso custa. A fé exige, o sucesso custa. Custa.
ela exige e custa. A Bíblia diz que quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera. Quem se apressa e toma atalhos fica pobre. Acaba perdendo tudo. Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento. Mas quem corre atrás de fantasias acaba na miséria. Aonde estão as fantasias? Aquilo que você fica acompanhando nas mídias, nas redes sociais. A palavra, a gente vê isso ao longo da história. É a única coisa que pode transformar a vida de uma pessoa e que permanece, que supera épocas, décadas, séculos, e você vê ela se cumprindo à risca. A riqueza obtida com facilidade, essa diminui, mas quem a junta pelo trabalho, esse a vê aumentar. Olha o que diz Provérbios 24:30, diz: passei junto ao campo do preguiçoso. Diga comigo, pela vinha de um homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de urtigas, sua superfície coberta de espinhos, e seu muro de pedras em ruínas. Passei pela vinha do homem preguiçoso. Essa vinha pode ser teu negócio, essa vinha pode ser teu casamento, essa vinha pode ser sua família. E as urtigas, o mato, a tiririca está crescendo. Ao observar tudo isso, comecei a refletir. Vi e tirei uma lição. Dormir um pouco, cochilar um pouco cruzar os braços e deitar-se. A pobreza te sobrevirá como um assaltante. A tua mendigação como um ladrão armado. Por quê? Por causa da preguiça. Querido, não tenha preguiça. Tome uma decisão. Eu quero fazer parte dos primeiros 3. Os primeiros 3. Que é um nível de excelência. É subir o padrão. Eu quero fazer parte desse grupo de elite. Nós vemos um grupo que chega como endividados, desgostosos, homens falidos, amargurados de espírito e que se transformam nos corajosos, nos valentes de Davi. Tinha os 400, tinha os 30 de elites, fazia parte daquele grupo de elite. Dos 30 tinha alguns que se assemelhavam aos 3, mas ainda não era como os 3. Mostrando que sempre é possível subir o nível. Sempre é possível subir o padrão. E Deus está nos chamando para esse nível. Para subir o padrão. Não. Sucesso, uma vida vitoriosa tem um preço. Custa. Sucesso tem um preço. E Deus nos capacita para isso.
Não deixe que algumas coisas virem um padrão baixo na tua vida, porque você já se conformou e não luta mais. Já caiu na rotina. Já há um padrão de aceitação. Não deixe isso acontecer. Deus está nos chamando para uma mudança de padrão. Deus está nos chamando para subir para esse padrão excelente. Daniel chegou como exilado. Logo já estava entre os 3. E logo já estava em primeiro. Porque existia um espírito excelente. Fala com Deus e diga: eu quero esse espírito excelente na minha vida, Senhor. Eu quero esse espírito excelente, sabe por quê? Porque você tem uma grande vida para construir. E quando nós estamos falando de uma grande vida, nós estamos falando de uma grande família, nós estamos falando de uma vida próspera, nós estamos falando de um homem e de uma mulher que não foge dos combates, dos desafios, homens e mulheres que defendem o seu campo de lentilha. Não, eu não vou fugir não, eu vou enfrentar, eu vou defender meu campo de lentilha, eu vou defender o meu propósito, eu vou defender o que é de Deus. Essa caverna de Adulão é a caverna da transformação. Jesus é essa caverna. Jesus é essa caverna que quer transformar os endividados, os desgostosos, os amargurados de espírito, em vencedores. Se una a Ele, porque essa transformação vai acontecer. Essa mudança, essa transformação, essa cura de destino, o padrão vai subir. Fala com Ele, com toda a tua fé. Fala com Ele de todo o teu coração. Não, Senhor, hoje eu sou esse homem que está, essa mulher que está em dificuldades. Hoje eu sou esse que está endividado. Hoje eu sou esse amargurado de espírito, mas eu não aceito mais. Eu quero ser transformado nesse fazer parte dos valentes do Senhor. Eu quero me unir ao Senhor, eu quero fazer como aqueles homens fizeram. Foram para Davi, se refugiaram onde Davi estava, e ali tiveram suas vidas completamente transformadas, se transformaram em homens poderosos. Davi assumiu o reino, Davi governou e aqueles homens governaram com Davi. Deus tem propósitos grandes com você, viu? Deus tem propósitos grandes com você. Deus tem propósitos poderosos com você. Tem o senso de missão, tem o senso de propósito, é isso que não nos faz parar. Tem o senso de missão dentro de você, o senso de propósito, isso não vai deixar você parar. Isso vai fazer com que você, mesmo cansado, você não pare. Mesmo desgastado, você não pare. E você vai construindo essa vida vitoriosa, essa vida poderosa, em todas as áreas. Defenda o teu campo de lentilha. Não fuja. Defenda, enfrenta o que tem que enfrentar. Luta contra o que tem que lutar. Defenda. Tira a urtiga. Tira as pragas, tira as pestes. Diga ao diabo: na minha vida não, no meu casamento não, na minha família não. Não, aqui não. Aqui não, aqui vai viver num padrão mais elevado. Aqui vai viver, aqui acredita no que está escrito na Bíblia. Eu acredito no que está escrito na palavra. E eu não aceito nada mais, nada menos do que essa vida que Deus tem para mim. Eu não aceito. E Deus nos dá o seu Espírito para subir o nível, para subir o padrão.
Deus nos dá do teu Espírito. Acredite nisso. Diga: eu quero, Senhor. Eu quero o teu Espírito. Eu quero esse Espírito excelente na minha vida. Eu quero esse Espírito de excelência em mim, Senhor. Eu quero ser um José. Eu quero ser um Daniel. Eu quero ser um Paulo. Eu quero fazer parte dos 3. Dos primeiros 3. Sempre falava acerca de outros, mas sempre terminava, mas não chegava. Não era como os primeiros 3. Eram poderosos, eram vitoriosos, mas não eram como os 3 primeiros. Que assim seja na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus fale assim a teu respeito. Que Deus olhe para você. Tem muita gente vencendo, tem muita gente vitoriosa, mas que Deus olhe para você e diga: mas não é como os 3 primeiros. Que é você. Você faz parte desse padrão de excelência, desse padrão glorioso, desse padrão mais elevado. Aleluia, aleluia. Diga isso ao Espírito Santo. Diga isso ao Espírito Santo: eu estou aqui, Senhor. Toma minha vida. Coloca o teu Espírito em mim. Sabe o que esses homens tinham em comum? Daniel, José, Jefté, Gideão. Todos, o Espírito de Deus tomou a vida deles. Todos, o Espírito os governou. Todos. Então diga ao Espírito: toma a minha vida, Espírito Santo. Lidera a minha vida. Eu preciso do Senhor. Eu preciso dessa unção. Eu preciso desse poder na minha vida, Senhor. Toma a minha vida. Me ajuda a governar. Me ajuda a liderar os meus. Minha casa, minha família, meus filhos, meu negócio. Me ajuda, Senhor. Eu quero esse padrão de excelência. Espírito Santo, toma a minha vida. Aleluia. Aleluia. Não. Aleluia. Às vezes a gente pergunta: será que eu vou conseguir? Vai. Pelo Espírito você pode. Pelo Espírito você é capaz. Pelo Espírito você vai além. Pelo Espírito você vai receber sabedoria, discernimento, inteligência, visão, para ir muito além. Aleluia. Aleluia. Toma o teu povo, Senhor. Toma o teu povo, Senhor. Derrama desse Espírito sobre eles. Derrama desse Espírito sobre eles. Derrama, Senhor. Derrama desse Espírito sobre eles. Derrama desse Espírito sobre eles. Diga isso a Deus. Coloca o teu Espírito em mim, Senhor. Coloca o teu Espírito em mim, Senhor. Coloca o teu Espírito em mim. Eu preciso do teu Espírito, Senhor. Eu preciso dele. Eu preciso dele. Vai para a caverna de Adulão agora. Vai para a caverna de Adulão. Jesus é essa caverna. E Ele vai transformar a tua vida. Aleluia. Vai, Espírito Santo. Nós precisamos do Senhor. Ajude-nos, ó Espírito Santo, que nós possamos ocupar essa posição, ser esse exército de elite dos dias de hoje, esse grupo de frente, esse grupo que não retrocede, que não recua,
que não se acovarda, enfrenta o que tem que enfrentar, cumpre com a missão, cumpre com o propósito, que não foge abandonando seu campo de lentilhas, que não foge no momento da guerra, da pressão, que não vive de empolgação, que não faz só porque os outros fazem, mas fazem pelo senso de missão. Nós queremos essa unção, Senhor. Nós queremos esse Espírito. Coloca esse Espírito excelente em nós. Coloca esse Espírito excelente na Tua igreja. Que a Tua igreja, Senhor, cada pessoa que aqui está, seja o que representa os primeiros 3. Que nós sejamos o Paulo, que influenciou tantos. Que nós sejamos o Paulo, o imparável, que nada possa nos parar. Nada. Dê visão aos pais, dê sabedoria a eles, dê visão aos empresários, dê sabedoria a eles, que não haja preguiçosos, Senhor. Tua palavra diz que o preguiçoso olha para tanto e não alcança nada. Não, Senhor, que não haja. Que nós sejamos esses diligentes, que não ocupam uma posição comum, mas que trabalha para o Rei, que prospera, que cresce. Que nós sejamos esses diligentes, esses comprometidos, Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa o Teu povo. Aleluia. Diga que sorte for. Diga no Senhor. Você pode. Você pode ir além. Bem mais alto. Como águia sou. Diga que forte sou no Senhor. Fomos chamados para voar nas alturas, ocupar lugares altos. Enche o Teu povo de força, Senhor. Enche o Teu povo de sonhos. O Senhor deseja realizar coisas estrondosas. Nunca houve homens tão valentes como os valentes de Davi. Que o Senhor levante valentes no nosso meio, Senhor, para realizar coisas estrondosas, gloriosas, poderosas, sobrenaturais. Levanta, Senhor. Aleluia. É a resposta. És a verdade. És a vida. És. Diga: eu declaro que forte sou. No Senhor. Minha força está.
Bem mais alto. Como águia sou. Como águia sou. No Senhor. Como águia sou. Levante as suas mãos, por gentileza. Que nenhum de vocês saia daqui da mesma maneira que entrou. Que nenhum de vocês saia no mesmo nível, que Deus os levante para o nível da excelência. Que coloque em você um espírito excelente. Que coloque dentro de você esse senso de missão, de propósito. Que faça de você o imparável. Nada pode parar. Que você faça parte desse grupo de elite dos dias de hoje. A elite do Senhor. Que seja conhecido como um valente do Senhor. Homens e mulheres que foram transformados. Um dia chegaram desgostosos, endividados, espírito oprimido, mas que se transformaram nos valentes do Senhor Jesus. Tiveram suas vidas transformadas. Eu os abençoo. Que vocês marquem a história, que vocês marquem e façam a diferença nesta geração, em nome do Senhor Jesus. Impacte a família, os filhos, amigos, vizinhos, trabalhos, funcionários, que vocês marquem, impactem vidas, em nome do Senhor Jesus. Eu os abençoo. Receba um espírito excelente, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, recebo e tomo posse, em nome de Jesus. Amém? Para Jesus bem forte.